Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão? Aqui tudo bem. Vamos começar mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o curso de psicologia para as pessoas, os jovens, os adultos que estejam querendo escolher uma faculdade, uma área, né, de atuação, que queiram escolher uma profissão, que queiram saber mais sobre o curso de psicologia, o que que você vai aprender, né? Dá para até você ter uma prévia, né? Se você vai gostar do curso, né, antes de iniciar a faculdade. Então, eu vou tentar passar um pouco dessas informações para vocês, né, para que vocês entendam, né. Eu sou psicóloga Francisca Pereira, né. Eu fiz a minha faculdade na Universidade Paulista, Unip, campus Manaus, mas são os mesmos ensinos, a mesma disciplina, os mesmos conteúdos programáticos da Unip de São Paulo. Vem tudo de lá para cá, né? Então, a Unip daqui de Manaus, ela segue todo a grade escolar, né? A grade curricular de São Paulo. Então, gente, fazer psicologia para mim foi uma decisão muito assim recente, quando eu era muito jovem, né? Quando eu estava ainda terminando o segundo grau, né? Início dos anos 80, eu tinha um professor, né? Eu fazia o curso técnico de administração. E eu tinha um professor que era psicólogo. Então, as aulas dele me fascinavam, sabe? Eu tinha na época 19 anos e eu fiquei encantada pela o tema psicologia, pelo conteúdo, pelas aulas dele. Foi aí que me despertou essa vontade pela psicologia. Só que na época eu não pude fazer, né? Então, depois, e na época também, nem existia faculdade de psicologia em Manaus. Isso aí, o que? Início dos anos 80, né? Não tinha. E depois que surgiram muitas faculdades aqui em Manaus, na época tinha as públicas, né? As particulares surgiram muitos anos depois. E foi quando eu vi a oportunidade de cursar psicologia, até porque quando eu tinha 16 anos, o meu pai me chamou e falou para mim: Olha, eu quero que você faça uma faculdade, eu quero que você seja doutora. Meu pai pediu para mim, né? Ele falou assim: Olha, você pode ser engenheira, você pode ser médica, você pode ser advogada, você pode ser dentista, você pode ser psicologista, porque na época não se falava psicólogo, né? Ele falava psicologista. Você escolhe, contanto que você se forme. Eu tinha na época 16 anos, né? E a vida foi diferente. Eu comecei a trabalhar, trabalhei em banco, fui bancária, né? Depois eu me casei. E aí a prioridade foi o estudo dos meus filhos, até os meus 3 filhos fazerem faculdade. E só depois que eu fui cuidar de realizar o meu sonho, que era fazer faculdade de psicologia. Mas eu nunca esqueci o pedido do meu pai, né, que faleceu, não chegou a ver a minha formatura fisicamente, mas tenho certeza que no plano em que ele está, espiritualmente, ele deve estar muito feliz, né, pela realização desse sonho dele, que era ter uma filha formada. Então, gente, o que que constrói o ensino do psicólogo, né? Nós vamos falar um pouco sobre as disciplinas do curso de psicologia, o que que a gente aprende durante os 5 anos de formação, sabe? Para vocês terem uma ideia, né, e poder escolher se é isso que vocês querem mesmo. Por quê? Porque quando eu entrei na faculdade, na minha sala eram mais de 70 alunos junto comigo, né, fazendo o curso de psicologia nos primeiros períodos. Desses mais de 70, só se formaram 12,
12 alunos. Ao longo do tempo, né, eu acho que as pessoas, cada um por sua razão individual, né, por motivos individuais, foram deixando o curso, foram desistindo da faculdade de psicologia. Acredito eu que muitos não se identificaram, porque você tem que gostar daquilo que você estuda, você tem que gostar daquilo que você faz. E esses 12 que foram até o fim, com certeza se apaixonaram pela psicologia. Tem uma frase que diz assim, que não somos nós que escolhemos a psicologia, é a psicologia que nos escolhe. Ela nos toma, sabe? A gente se apaixona de tal forma pela psicologia que não tem mais volta. É interessante. Outra coisa, se você pensa em cursar a faculdade de psicologia, você precisa gostar muito de pessoas, entendeu? Gostar de gente, porque é o que a gente vai lidar. Então a gente tem que gostar do ser humano, sabe? E vamos lá então, né? O que nós estudamos na faculdade de psicologia? Eu não vou falar tudo, gente, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou falar as principais, né? Nós estudamos o Código de Ética Profissional do Psicólogo, que é o código de ética que rege a profissão do psicólogo, né? É muito importante, é o nosso livro de cabeceira, o Código de Ética, né? Que a gente sabe a ética do comportamento do psicólogo, do atendimento do psicólogo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, né? Nós estudamos sobre avaliação psicológica e as técnicas de atendimento, elaboração de laudo. A gente precisa saber isso, né? Como fazer uma avaliação psicológica quando vem a pedido do próprio paciente, né? Que ele precisa dessa avaliação para alguma coisa, ou quando, no caso aqui, o psicólogo jurídico, porque é assim, o psicólogo ele atua em vários setores. O psicólogo jurídico ele trabalha nos fóruns, nos tribunais, né? Ele se especializa após a faculdade em psicologia jurídica. O psicólogo escolar ele trabalha nas escolas, né? O psicólogo comunitário ele trabalha nas comunidades. O psicólogo hospitalar, ele vai trabalhar nos hospitais. O psicólogo clínico, ele vai atender na clínica, que é o meu caso. Eu escolhi a psicologia clínica para atender. Eu, né, atendo crianças, jovens, adultos, idosos, todas as idades, né? Então, estudamos também bioética em saúde. Bio é vida e ética é o respeito pela vida, né? O respeito pelo direito do outro. Então, estudamos a bioética, estudamos psicologia como ciência e profissão, porque a psicologia é uma ciência, todo psicólogo é um cientista, né? E também é um pesquisador, né? É fundamental essa disciplina, interpretação e produção de texto, porque quando a gente entra logo nos primeiros períodos da faculdade, a gente ainda não sabe interpretar o texto. A maioria das pessoas que não tiveram muita leitura durante a vida, elas têm dificuldade para interpretar um texto científico. Então, a gente aprende, né? Durante 6 meses, cada disciplina, a gente aprende a interpretar textos científicos. Isso é extremamente importante, né? E produzir textos também. Nós estudamos sociologia, o homem e a sociedade, como o homem está inserido na realidade social em que ele vive. Nós estudamos a história da psicologia desde os seus primórdios, como surgiu a psicologia e como ela se desenvolveu, né? Depois eu vou mostrar um livro para vocês que é muito interessante. Estudamos a psicologia do desenvolvimento, que estuda todas as fases do desenvolvimento humano, né? Desde o período da concepção, durante os meses de gestação, como se desenvolve. Estudamos também após o nascimento, os primeiros meses de vida, as habilidades e o aprendizado que a criança vai adquirindo, né?
durante todos os meses, depois com 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente sabe quais são as habilidades que as crianças precisam ter em cada fase da vida, até adolescência e maturidade. Estudamos filosofia, durante quase todos os 5 anos a gente estuda muito filosofia, até porque a psicologia ela surgiu da filosofia. Estudamos genética humana em laboratório, né? A formação da pessoa, a influência dos genes, né? na formação do ser humano e o que esses genes podem causar em termos de doenças, né? E em termos de saúde também. Estudamos teoria da psicologia, as teorias da psicologia que são muitas, né? Depois eu vou falar individualmente para você sobre as teorias da psicologia, porque a psicologia possui 7 escolas de pensamento da psicologia. Estudamos ciências sociais, estudamos teorias psicológicas do desenvolvimento humano, muito importante o desenvolvimento humano, tanto físico como psicológico, né? Estudamos fisiologia geral, fisiologia experimental. Estudamos as teorias da aprendizagem, com todos os teóricos, né, que se dedicaram a vida a estudar sobre a aprendizagem do ser humano, as formas de aprendizagem, né? Estudamos psicologia social, que também é muito bacana. Filosofia e ética, olha a filosofia de novo aí. Estudamos ação social junto a crianças, adolescentes e idosos, ou seja, a gente estuda o estatuto da criança, o estatuto do idoso, porque nós precisamos saber os direitos deles, né? Nós estudamos neurofisiologia, nós estudamos o cérebro humano, cada parte do cérebro e cada função que cada parte desempenha no funcionamento cerebral. Nós estudamos, nós estudamos as conexões neuronais, as sinapses dos neurônios, né, e o que eles causam no cérebro e as necessidades dessas sinapses, dessas conexões neuronais. Nós estudamos psicologia construtivista, que é Jean Piaget, né, que é um grande estudioso do desenvolvimento, né, da psicologia. Ele tem os estágios, que cada idade da criança tem um estágio do seu desenvolvimento, porque quando a gente vai atender uma criança, a gente vê logo que a idade, qual o estágio do desenvolvimento em que ela está, né, para a gente analisar se o comportamento da criança, o que ela aprende, o que ela já sabe, se está adequado, né, com a idade dela. Estudamos psicometria, que é a forma de medir, a medição, né, a forma de mensurar um fenômeno da psicologia, cientificamente. Estudamos a psicologia social, psicologia comportamental, que tudo começou com Pavlov, né, que ele dedicou a vida para estudar sobre as associações que as pessoas fazem, né, de uma coisa e outra, sobre as associações, e a partir dele começou a psicologia comportamental, né, e foi desenvolvendo com outros, né, outros que também estudaram. Estudamos Libras, que é a linguagem de sinais, né? Estudamos projeto de pesquisa. O nosso projeto de pesquisa começa geralmente no 4º período e a gente vai desenvolvendo esse projeto até ele se transformar no TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que a gente vai apresentar no último período da faculdade, que é o que fecha, né, o que fecha o curso de psicologia. Estudamos o comportamento humano nas organizações, nas empresas. Estudamos a metodologia do trabalho científico, que a gente precisa saber a metodologia para fazer o nosso projeto de pesquisa, né? Estudamos a psicologia do cotidiano, como observar o comportamento das pessoas, porque as pessoas não falam só através do discurso, as pessoas falam também através da linguagem corporal,
né? A linguagem corporal é muito importante. É, aprendemos técnicas de avaliação da inteligência, como avaliar a inteligência de uma pessoa, né? Isso aí é importante para saber a aptidão dela para determinadas tarefas, né? Como ela vai se desempenhar em determinadas atividades. Aí nós começamos a estudar, lá para o quinto período da faculdade, a teoria psicanalítica, que é a psicanálise. Né? A Unip, que é a faculdade onde eu estudei, ela é de base psicanalítica. Para mim foi o céu, porque eu me apaixonei pela psicanálise. Né? E então a teoria psicanalítica são 7 escolas psicanalíticas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Além dos livros de psicologia, né? Eu tenho também esses livros aqui. Deixa eu mostrar. São livros raros que já não vendem mais nas livrarias. E eu estudava também através dessas revistas que a gente compra na banca de revista, Mente e Cérebro, né? Essa daqui fala sobre a memória da psicanálise, Freud, outra do Freud, né? Essa é Mente e Cérebro. Essa daqui também sobre psicanálise, que fala do Alfred Adler, né? Tem também essa da Melanie Klein, psicanalista, né? A teoria dela é maravilhosa, riquíssima, trouxe um conhecimento muito importante para a psicanálise. Freud de novo aqui, Memórias da Psicanálise, tá? Isso aqui tudo que eu já estudei é Memórias da Psicanálise. Esse é o Winnicott. Depois eu quero fazer um vídeo sobre ele, que é apaixonante. O Winnicott, ele estudou as crianças que ficaram órfãs na Segunda Guerra Mundial, que ficaram sem os pais, né? E eram levadas para hospitais. Ele trabalhou durante 50 anos da vida dele num hospital, atendendo crianças, aprendendo, ensinando e estudando sobre elas e ajudando elas a superar os traumas, né? Tem também aqui Memórias da Psicanálise do Lacan, ou Lacan, né? Tem pessoas que falam Lacan, outros falam Lacan. E, gente, olha aqui. Teorias e técnicas psicanalíticas, psicoterápicas, né? Psicoterapia. Então, nós estudamos também educação inclusiva, né? Educação inclusiva é nas escolas, são para aquelas crianças que são diferentes da maioria, as crianças que têm mais dificuldade em aprender na escola, né? Algumas com TDAH, que é um transtorno de aprendizagem, né? Crianças com autismo, inclusive um dos meus estágios eu fiz no Instituto de Autismo do Amazonas. Trabalhei durante 6 meses, depois mais 6 meses com crianças autistas, né? E a psicologia comportamental é a que dá mais efeitos para a gente ensinar essas crianças a aprender, né? Através da psicologia comportamental. A gente estuda a psicologia escolar, que é o psicólogo que atua nas escolas. Foi muito bacana a psicologia escolar, eu fiz até um projeto de pesquisa, né? Atuação do psicólogo nas escolas. Métodos de pesquisa, porque a gente é um pesquisador e a gente vai pesquisar sempre. Práticas sociais e subjetividade. Desdobramento da teoria psicanalítica, porque não, após Freud vieram vários outros teóricos, né, que desenvolveram a psicanálise, como esses que eu mostrei, Melanie Klein, Bion, né, Carl Jung, que foi um discípulo de Freud, né, que Freud nomeou o Jung como príncipe herdeiro, que ele queria que o Jung levasse adiante, né, a psicanálise.
mas só que foram muito amigos e tiveram conexão muito forte quando se conheceram, mas essa amizade, depois de alguns anos, terminou, porque Jung discordava de Freud, que ele era muito focado na psicossexualidade, né? E já Jung era mais a parte espiritual, mas ambos são fundamentais da gente conhecer a teoria de cada um deles, né? É, ética profissional, que a gente tem que trabalhar sob um código de ética. Estudamos a psicologia jurídica, que eu já falei para vocês no início, né? Que é o psicólogo que atende nos tribunais, nas prisões também, né? Estudamos psicopatologia geral, é a partir daí que a gente começa a estudar os transtornos mentais, né? Temática de pesquisa em psicologia, como eu falei, a gente pesquisa muito. Técnicas projetivas, como acontecem, né, através de testes, né, de projeção. A pessoa realiza esse teste, o psicólogo realiza o teste nas pessoas, né? Psicólogo que realiza o teste, tá? Somente o psicólogo pode fazer teste, somente. Projeto de pesquisa em psicologia, psicoterapia cognitiva, essa é outra abordagem, porque são 7 escolas da psicologia e 7 escolas da psicanálise. Então, nós temos a terapia cognitivista, que é a cognitiva comportamental. Aquela comportamental que eu falei no início é outra, tá? A terapia comportamental é uma. A cognitiva comportamental, que é a TCC, é outra abordagem. Aí tem a abordagem analítica, né? Tem a abordagem fenomenológica, tem a abordagem humanista, tem várias abordagens, né? Tem até a psicologia positivista também. Então, voltando aqui, temos a psicopatologia psicopatologia especial, que são mais avançados, né? A gente tem aula com médicos psiquiatras que nos ensinam melhor sobre os transtornos, né? O que fazer, como a gente fazer um diagnóstico, porque o psicólogo faz o diagnóstico, mas o psicólogo não atende só quem tem problema, quem tem transtorno, não, gente, tá? Isso aí é até assim um preconceito que há, porque as pessoas não entendem muito e acham que psicólogo só está ali para diagnosticar transtorno. Não. O psicólogo ele atua em diversas áreas, né? E o psicólogo clínico, que é a minha atuação é clínica, a gente não atende só para diagnosticar, não, tá? Não tenha medo do psicólogo. Não ache que o psicólogo vai, assim, de imediato, né? Até porque a gente tem que seguir o DSM, né, 5, que é o mais atual, e nem todo mundo tem transtorno. Muitas vezes é só um acontecimento, né, que a pessoa está enfrentando uma situação. Então, tem que ter muita responsabilidade para fazer um diagnóstico. Não tenha medo de ir no psicólogo, tá? Até porque é muito normal que a gente tenha algumas características que possam parecer que sejam transtorno, mas não são. Precisam ter geralmente 5 características. E eu vou explicar isso aí para vocês no outro vídeo, porque é um assunto muito profundo, tá? Continuando, psicodiagnóstico interventivo, a gente faz até estágio, né, atendendo crianças, é muito interessante, né, muito mesmo. Estudamos psicologia interdisciplinar, né, que é a atuação de vários profissionais, né, várias disciplinas atuando ao mesmo tempo. Psicologia fenomenológica, pesquisa em psicologia, psicologia integrada, direito de família, a gente tem que saber, a gente estuda durante 6 meses também. Estratégias de intervenção psicológica, onde que o psicólogo pode fazer uma intervenção, em quais casos ele precisa fazer uma intervenção psicológica. Intervenções clínicas breves, né, que são as psicoterapias breves, que duram pouco tempo. Elas são mais baseadas no foco do problema e são rápidas,
né, para ter logo um resultado no problema do paciente. Estudamos práticas psicológicas, psicoterapias todas as psicoterapias nós estudamos, para depois a gente escolher com qual a gente vai atuar, né? Projeto, apresentação do TCC, né? Que é o que fecha o curso, é a apresentação do TCC, que é o que vai te habilitar para se tornar um psicólogo. Então, gente, isso aqui é só um resumo, tá? Para vocês terem uma ideia, se vocês querem fazer o curso, para você jovem que está na dúvida de qual faculdade fazer. Quero mostrar um pouquinho também, gente. Vou mostrar para vocês aqui esses livros, ó. Esse é de Freud, tá? A Trama dos Conceitos. Esse daqui é o Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, que é um guia também para a gente saber, né, avaliar a situação. Esse é o Dicionário de Psicanálise da Roudinesco. Aqui tem todos os termos psicanalíticos, né? É importante ter um dicionário de psicanálise, tá? Esse daqui é Freud, é Como Ler Freud, né? Como você ler e interpretar os livros de Freud. Psicologia Jurídica, esse aqui, né? Que eu me apaixonei por esse livro, eu vi a apostila dele e me apaixonei e fui na livraria e adquiri esse livro, é muito bom. Esse é Dicionário de Psicologia, que é diferente do de psicanálise, tá? Esse é o Dicionário de Psicologia, foi um dos primeiros livros que eu comprei. Esse daqui são Técnicas de Terapia Cognitiva para Crianças e Adolescentes, né? A gente precisa ter também relacionado a isso. Esse daqui, que é a História da Psicologia, esse livro é sensacional. Eu me apaixonei, porque aqui tem a história de cada teórico da psicologia e a biografia de cada um, é maravilhoso. Esse é da comportamental, é da abordagem comportamental, que é a modificação de comportamento, o que é e como fazer a modificação de comportamento. Esse também é da comportamental, é o Princípios Básicos de Análise do Comportamento, né? Aqui nós temos Psicologia Geral, eu tenho Nietzsche aqui, né? Psicologia Geral, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Dá para ver? Psicologia Geral. Esse da Ana Beatriz Barbosa, né, que é Mentes Perigosas, são sobre os psicopatas. Esse da Melanie Klein, Narrativa de Análise de uma Criança. Do Zimmermann eu tenho esses dois, Fundamentos de Psicanálise, Psicanalítico e Manual de Técnica Psicanalítica. Esse livro aqui é maravilhoso, Desenvolvimento Humano, da Papalha. Eu vou fazer depois um vídeo falando sobre o conteúdo desse livro. E de psicologia eu tenho também esses dois aqui, que falam muito sobre psicologia, né? Tenho esses aqui, esse aqui, Freud, a Interpretação dos Sonhos, né? Maravilhoso esse livro. Elementos da Psicanálise de Bion, Freud, Psicodiagnóstico Interventivo, Classificação dos Transtornos Mentais. Esse é o CID-10, né, que é muito famoso. Esse daqui é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é o mais atual. Esse da Françoise Douto, Quando os Filhos Precisam dos Pais, é muito lindo esse livro, né? Esse daqui Psicologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dalgalarrondo, né? Esse daqui que a gente aprende sobre os transtornos mentais. E o Psicodiagnóstico 5, que a gente precisa saber fazer psicodiagnóstico, né? Aqui tem outros, o Winnicott, esses 4 aqui é do Winnicott, Como Interpretar Desenho das Crianças, Técnicas do Trabalho Científico, Fundamento da Metodologia. Tem mais aqui Psicopatologia da Vida Cotidiana. Esse daqui é Psicossomático, quando a alma fala através do corpo. Raízes da Psicologia, como tudo começou, Psicologia Social, entendeu? Então, gente, tem muita coisa, né? Além desses livros,
A gente ainda faz pesquisa nos sites de, como por exemplo o Cielo e Cielo, né, que são sites só com conteúdos científicos que o psicólogo acessa pela internet. Também no Google Acadêmico, não é o Google comum, no Google Acadêmico nós encontramos artigos científicos sobre todos os assuntos, né? A gente pode pesquisar por ali. É o Google Escolar também que chama, né? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, né? Sobre o curso. Se você se identificou, né? Isso vai te ajudar a tomar uma decisão se você vai fazer ou não, tá bom? Então, é só. Por enquanto, ficamos por aqui. Um beijo, tá? Um abraço para cada um de vocês.